A paz do Senhor, queridos, sejam bem-vindos a mais um culto aqui da nossa igreja. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso culto e que você esteja à vontade e com o coração aberto para receber da palavra do Senhor nesta noite, amém? Gostaria de convidar você a fechar seus olhos agora e pedir que o Espírito Santo te conduza durante esses minutos que estaremos juntos aqui, para que a palavra que for ministrada possa entrar no teu coração e trazer transformação, porque a palavra de Deus, ela não nos deixa da forma que nós estamos, mas ela nos transforma através daquilo que nós ouvimos e praticamos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos nossas vidas diante do Teu altar e queremos, Senhor, Te agradecer porque nós temos a oportunidade, Senhor, de estarmos aqui ouvindo a Tua palavra, mesmo, Senhor, à distância, mesmo, Senhor, através da internet. Senhor, obrigado porque nós podemos, ó Pai, ouvir a Tua voz. Pedimos agora que o Teu Santo Espírito possa, Senhor, nos conduzir durante esse tempo de palavra, abrimos nossos corações, abrimos, Senhor, os nossos ouvidos para ouvirmos o que Teu Espírito Santo tem a dizer conosco nesta noite. E que sejamos transformados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Amém, queridos? O tema da ministração de hoje é coração. Não sei você, mas às vezes a gente pode até ficar um pouquinho curioso, né? Falar, por quê? O que tem a ver esse tema? O que vai falar sobre esse tema, né? Mas é tão interessante que o coração, ele é usado como forma de nós exemplificarmos como fica as nossas atitudes diante do que a gente pensa, diante do que a gente imagina. Quando a gente fala assim, o meu coração não me deixa fazer isso, o meu coração me faz agir dessa forma, o meu coração é assim. Então a gente usa a palavra do coração, que é um órgão que é do nosso corpo muito importante, que bombeia o sangue no nosso corpo. Nós usamos ele como exemplo para os nossos sentimentos, para as nossas atitudes. E hoje eu quero falar exatamente sobre isso, sobre o nosso coração sendo guia para as nossas atitudes, para as nossas vidas, para aquilo que nós pensamos, para aquilo que nós agimos. Amém? E a palavra base está lá em 1 Samuel, capítulo 13, versículos do 8 ao 14. Está escrito assim: Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse: Tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao seu encontro para o saudar. Samuel perguntou: O que foi que você fez? Saul respondeu: Vendo que o povo ia se espalhando daqui e que você não vinha no prazo combinado e que os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas, eu disse comigo: Agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então Samuel disse a Saul: Você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor seu Deus lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Então Samuel se levantou e foi de Gilgal e Gibeá de Benjamim. Saul contou ao povo que estava com ele, eram cerca de 600 homens. Amém? Então aqui nós vemos um episódio que marcou, podemos dizer pela palavra que marcou o fim do reinado de Saul. Então vamos entender um pouquinho aqui o contexto da história. Saul era rei sobre Israel, um rei que foi escolhido pelo povo de Israel. E Samuel era um profeta,
Então, o profeta é aquele que traz toda a direção, que recebe direções de Deus para o seu povo, naquela época principalmente. Então, aqui declara que Samuel não estava com Saul e pediu para Saul aguardar 7 dias, enquanto ele não chegava, para que ele tivesse ali a direção do Senhor. Só que acabando esse tempo, Saul falou assim, pô, cadê Samuel? Samuel não apareceu, e o povo está se espalhando, o povo está saindo daqui, então se eu não tomar uma atitude agora, não vai dar certo, eu preciso fazer alguma coisa. Então o que ele fala? Me traz o holocausto, me traz as ofertas que eu vou fazer esse holocausto. O que isso quer dizer? Naquela época, a questão de holocaustos eram oferecidos pelos sacerdotes, pelos profetas. Saul não tinha autoridade para fazer isso. Ele não tinha. Ele tinha que o quê? Esperar. Se passasse do tempo, não interessa. Você tem que esperar. Mas ele não esperou. Aí quando ele oferece esse holocausto, Samuel chega e fala para ele, o que foi que você fez? Você não está entendendo a loucura que você fez? Por quê? Isso era contra a vontade de Deus. Deus não permitia isso. Era só quem era separado para fazer aqueles holocaustos, entregar os holocaustos que poderia entregar. Não era qualquer um. Isso era abominável ao Senhor. Por isso que Samuel chega para Saul dizendo, você está doido, você fez muita loucura, você não deveria ter feito isso. Aí Saul, ele começa a colocar as desculpas dele. Começa a declarar, não, é porque você demorou muito, o povo estava indo embora, então pelas circunstâncias eu fui forçado a tomar essa decisão, a tomar essa atitude. E aqui nós já vemos uma questão. O coração de Saul era um coração que não estava nos preceitos de Deus, porque se o coração de Saul estivesse na direção que o Senhor sempre deu sobre a vida deles, ele, não importasse o que acontecesse, ele iria dizer, eu não posso fazer isso, vou ter que esperar. Mas não foi o que aconteceu. E aí ele ainda joga, ele quer jogar uma responsabilidade em cima de Samuel. Porque você estava demorando muito, entendeu? Você já devia ter chegado. E aí você não fez isso. Por isso eu fui forçado por essas circunstâncias a tomar tal atitude. Então isso já demonstra que o coração de Saul era um coração que não seguia os preceitos de Deus. E aí quando Samuel chega e vê aquela situação, fala para ele, você fez isso e por causa disso a sua linhagem, o seu reinado não subsistirá, ou seja, vai acabar. E o interessante é que Samuel ainda declara antes disso para Saul, falando, se você não tivesse isso, o seu reinado seria perpétuo sobre Israel. O que seria isso? Sua geração, filho após filho, o filho dos seus filhos iriam reinar. Mas por causa disso, seu reinado está sendo cortado agora. E eu mesmo já levantei um outro homem segundo o meu coração. Olha que tremendo isso, queridos. Deus fala que por causa desse erro, pecado de Saul, ele mesmo já tinha escolhido alguém com um coração segundo o dele, ou seja, um coração que está totalmente voltado para os propósitos do Senhor, para aquilo que está na palavra do Senhor. E é nesse ponto que eu quero chegar, porque quem era essa pessoa que Deus estava levantando? O rei Davi. Quem conhece, o rei Davi foi um dos maiores reis de Israel, se não o maior. Até hoje você vai lá em Israel e o rei Davi é lembrado com um coração muito grato, com um coração de honra por ele. Porque ele foi um grande homem de Deus e um grande rei. E aqui Samuel está declarando uma palavra que Deus colocou, mas Samuel não sabia quem era Davi. Mas Deus falou para Samuel, declara isso sobre Saul, que por causa disso eu já estou levantando alguém segundo o meu coração. E aí ele escolhe Davi. Davi, ele era um jovenzinho quando o profeta Samuel ungiu ele como rei. Mas
o melhor de tudo na história de Davi, depois vocês podem, eu encorajo vocês a lerem toda a história de Davi, todo o percurso de Davi, você vai aprender muitas coisas com ele. Mas algo muito interessante é que Davi, quando foi ungido, ele foi ungido, mas não teve o reinado já entregue nas mãos dele. Ou seja, ele foi ungido, reconhecido rei de Israel por Deus em primeiro lugar, porque os outros não sabiam disso, né? As outras pessoas não sabiam. Foi ungido, mas ele não foi colocado como rei ainda. Por quê? Porque Davi precisava crescer. Não era só questão de crescer de idade, mas ele precisava principalmente crescer nos propósitos do Senhor. Davi já tinha um coração, o segundo coração de Deus, porque Deus já tinha declarado isso, né? Só que ele precisava passar por muitas coisas. E na trajetória de vida do Davi, você enxerga tantas coisas que Deus foi fazendo e foi dando oportunidade para ele provar o coração dele nesses preceitos. E eu separei algumas situações apenas, porque foram tantas, queridos, foram tantas que a gente vai aprendendo como Davi tinha um coração realmente segundo o coração de Deus. E vocês vão perceber sobre os exemplos também que eu vou dar, que Davi, por mais que ele tivesse um coração segundo o coração de Deus, ele era humano, como eu e você. Ele sentia raiva, ele sentia medo, ele ficava feliz, ele ficava triste, enfim, ele era normal. Às vezes as pessoas tendem a pensar assim, não, mas o ungido do Senhor, né? Aqueles que o Senhor chama, assim, nesse caso, assim, quem o Senhor unge, pastor, líderes, enfim, são pessoas que estão num patamar assim enorme de santidade com o Senhor, queridos. Todos nós somos humanos, todos nós temos os mesmos sentimentos. O único homem que foi perfeito nesta terra foi Jesus. E mesmo assim, ele morreu. Ele morreu crucificado pelos nossos pecados, não foi pelos dele. Então, mesmo assim, levaram Jesus para a cruz. Então, esse foi o único homem que andou nesta terra que foi santo totalmente. Não tinha uma gota de pecado na vida de Jesus. Agora, eu, você, Davi, enfim, todos nós pecamos. E você vai ver que Davi pecou e pecou muito. Mas sabe o que acontece? Quando Deus fala sobre um homem segundo o coração dele, significa um homem que observa a Bíblia e sabe reconhecer os seus erros. Saul não reconheceu o erro dele. Saul simplesmente disse, eu fiz porque você não estava aqui, Samuel, entendeu? Se você estivesse aqui, teria acontecido, não teria acontecido. Se você estivesse aqui, tudo ia seguir o fluxo, né? Trazendo para o nosso português hoje, claro, seria. Se você estivesse aqui, isso não teria acontecido, mas como você não estava, aconteceu. Quantas vezes nós ouvimos isso? E quantas vezes nós mesmos agimos dessa forma? Mas vamos ver algumas atitudes de Davi que foram acontecendo para que o caráter de Davi continuasse sendo moldado por Deus, para que realmente o coração dele, os sentimentos dele estivessem sendo moldados por Deus. O primeiro exemplo grande, crucial da vida de Davi foi quando Davi enfrentou Golias. Davi pequeno, lá um menininho, uma criança, enfrentou um gigante que um exército inteiro de Israel não teve coragem de enfrentar, inclusive o próprio Saul. Eu fico imaginando, né? Pelo menos naquela hora que Saul desobedeceu os mandamentos de Deus, Saul estava todo marrudinho, digamos assim, né? Todo bravo. Não, é por causa disso. Mas quando foi para ele provar realmente que ele era rei de Israel, ele não quis, ele morre de medo. Se você ler lá na história, que está em 1 Samuel 17, você vai ver como Saul se porta diante de Golias. Aí Davi chega e mostra que o coração dele é um coração corajoso que confia em Deus. Você vai ver lá que quando Davi chega diante de Golias, Golias fala assim para ele, eu sou um cachorro para você vir assim com pedras e pau, enfim, porque Davi enfrenta Golias apenas com uma funda e 3 pedras. Mas aí Davi vira para Golias com toda a autoridade e diz assim, eu vou contra ti, com o Senhor dos Exércitos, é o Senhor dos Exércitos que está comigo.
Ele está declarando, olha, você pode vir com armas dessa forma, mas quem está comigo é o Senhor dos Exércitos. Você afrontou o meu Deus. E por causa disso, o Senhor vai te entregar a sua cabeça na minha mão. Olha a ousadia de Davi. Davi chega e fala isso. Enquanto todo mundo tremia na base, Davi estava ali. Então imagina, Davi tão pequeno enfrentando um Golias. Fora que ele declara que antes, enquanto ele não foi ungido, quando ele vivia como pastor de ovelhas da casa do pai dele, ele enfrentava urso, ele enfrentava leão. Tudo isso para defender as ovelhas. Então ele era uma criança, mas que tinha um coração muito corajoso. Porque quando a gente sabe quem nós somos em Cristo Jesus, isso toma nossas vidas e a gente sabe quem somos. E a nossa mente entende isso. Então não existe nada que possa nos barrar. E Davi declarou isso. Então esse foi a primeira questão grande na vida de Davi. O segundo ponto que eu quero colocar aqui, queridos, é que quando você vai lendo a história de Davi, você percebe que Saul tentou matar Davi várias vezes. Várias vezes. Saul era rei e Davi foi convidado a estar lá no palácio do rei. Por quê? Saul começou a ser atormentado por demônios. E Davi era um músico. Davi era um músico abençoado pelo Senhor. Ele tocava muitos instrumentos. E toda vez que Davi tocava, esses espíritos imundos que atormentavam Saul saíam. Então o que aconteceu? Davi foi morar lá e tocava para acalmar o rei. Só que nessa história toda, Saul tinha inveja de Davi. Saul sabia que Davi tinha algo e que ele tinha sido escolhido para substituir Saul quando Saul morresse. Então, o reinado sairia da casa de Saul e iria começar na casa de Davi. E por causa disso, Saul tentou matar Davi várias vezes, assassiná-lo. E na cara dura, não era nada na surdina não. Tem um momento, em 1 Samuel 18, que Saul joga uma lança para cima de Davi. Davi simplesmente se esquiva. Ele simplesmente sai assim, tira, ele joga e ele se esquiva. Sabe aquele filme Matrix? Tem aquela cena que o Neo pega e faz tal. Foi mais ou menos aquilo. Eu fico imaginando Davi ali tocando, Saul jogando a lança e Davi fazendo aquele desviando. Só que nesse episódio todo, nesse cenário todo, o que me chama a atenção, queridos, é o fato de que Davi foi quase morto por Saul e mesmo assim, Davi não se levantou contra Saul. Ele continuou na posição dele. Ele continuou ali, ok, te perdoo, tranquilo. E teve outras tentativas também. Em 1 Samuel 19 teve mais uma. Queridos, essa é uma característica muito forte. Quantas vezes alguém pisa no nosso calo, só pisa no nosso calo e a gente já quer brigar, a gente já fica com o coração com raiva, a gente já fica com tantas coisas. Davi foi quase morto, foi quase assassinado por Saul e mesmo assim ele manteve a postura dele. Isso é tremendo, queridos. Isso demonstra um coração que realmente está arraigado na palavra de Deus, enraizado na palavra de Deus. Porque o Senhor nos ensina isso. Jesus disse o quê? Se alguém bater na sua face, dê a outra. Jesus já falou tantas coisas, não pague o mal com o mal, mas antes faça o bem. Jesus falava isso o tempo todo, quer dizer, mas Davi não conheceu Jesus. Davi viveu anos e anos e anos antes de Jesus. Mas dentro dele já existia isso. Tanto que Jesus Cristo vem da raiz de Davi, ou seja, Jesus Cristo nasceu anos depois, vindo da linhagem de sangue de Davi. Olha que tremendo, queridos. Olha que tremendo. E um terceiro ponto que eu quero colocar, em uma das situações que Davi teve que enfrentar, é que Davi, por mais que ele errasse, porque ele errava, ele se arrependia verdadeiramente. Não era um arrependimento falso, era um arrependimento mesmo. E eu gostaria de ler com vocês 1 Samuel, capítulo 24, que conta exatamente um primeiro episódio
que Davi teve a oportunidade de se vingar de Saul, mas ele não cometeu isso. Vamos ler para vocês entenderem. 1 Samuel 24. Quando Saul voltou de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas encostas das rochas das cabras selvagens. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho onde havia uma caverna. Saul entrou nela para fazer as suas necessidades. Ora, Davi e os seus homens estavam sentados no mais interior da caverna. Então eles disseram a Davi: hoje é o dia da qual o Senhor lhe falou. Eis que eu entrego o seu inimigo nas suas mãos, e você fará com ele o que bem quiser. Então Davi se levantou e, sem ser notado, cortou a ponta do manto de Saul. Mas depois Davi ficou com dor no coração por ter cortado a ponta do manto de Saul e disse a seus homens: o Senhor Deus me livre de fazer tal coisa ao meu senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não permitiu que se levantassem contra Saul. Então Saul se levantou, saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: ó rei, meu senhor! Quando Saul olhou para trás, Davi se inclinou e lhe fez reverência com o rosto em terra, ou seja, Davi se prostrou diante do rei, aquele que estava tentando matar ele. E Davi disse a Saul: por que o Senhor dá atenção às palavras de que dizem que Davi quer lhe fazer mal? Eis que hoje o meu senhor pode ver com seus próprios olhos que o Senhor Deus o pôs nas minhas mãos nessa caverna, e alguns disseram que eu deveria matá-lo. Mas eu o poupei. Porque disse: não estenderei a mão contra o meu senhor, pois é ungido de Deus. Veja, meu pai, veja aqui na minha mão a ponta do seu manto. Por eu haver cortado a ponta do seu manto sem matá-lo, reconheça que veja que não há em mim nem mal nem rebeldia. Nunca pequei contra o rei, ainda que ele esteja à caça da minha vida para tirá-la de mim. Olha só, Davi reconhecendo que mesmo que ele tivesse toda a razão para querer Saul morto e poder matá-lo, mesmo assim ele não o queria. Que o Senhor Deus julgue entre nós dois e me vingue do rei, porém não estenderei a minha mão contra o rei. Como o provérbio dos antigos diz, dos perversos procede a perversidade. Mas eu não estenderei a minha mão contra o Senhor, meu rei. Atrás de quem saiu o rei de Israel? A quem percebe? A quem persegue? A um cão morto? A uma pulga? Que o Senhor Deus seja o meu juiz e julgue entre nós dois. Que ele examine e defenda a minha causa, me faça justiça e me livre das mãos do rei. Quando Davi acabou de falar todas essas palavras, Saul disse: é esta a sua voz, meu filho Davi? E Saul chorou em alta voz. Então disse a Davi: você é mais justo do que eu, pois me recompensou com o bem, enquanto eu o recompensei com o mal. Hoje você mostrou que me fez o bem, pois o Senhor me havia posto em suas mãos e você não me matou. Porque quem é que encontra o inimigo e o deixa ir sem lhe fazer mal? Que o Senhor lhe pague com o bem por aquilo que você fez por mim no dia de hoje. Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel se manterá firme na sua mão. Portanto, jure pelo Senhor que você não eliminará a minha descendência, nem apagará o meu nome da casa do meu pai. E Davi jurou a Saul. Este foi para casa, mas Davi e os seus homens foram ao lugar seguro. Queridos, olha que tremendo. Olha que tremendo esse capítulo, queridos. Então, Davi teve a oportunidade, e olha só, algo muito importante aqui. Davi estava com os homens dele, o exército dele, a escolta de Saul. E enquanto eles estavam lá dentro, Saul estava lá dentro da caverna, E aí, os homens de Davi chegam para Davi e falam assim: olha, esse é o momento que Deus preparou para você. Esse é o momento que Deus preparou para você para que você se vingasse do rei. Olha só que coisa, queridos.
pessoas que andavam com Davi usam o nome de Deus para incitá-lo à violência, à vingança dele. Então chegaram, esse é o momento que Deus preparou para você. Só faltou dizer, né, aleluia. Mas, queridos, aqui é algo muito importante. Davi, ele ouviu essas palavras e foi lá e pegou a espada e cortou o manto de Saul. Não chegou nem perto de Saul, foi só um manto. Só que o manto, queridos, presta atenção, o manto representa a autoridade. E pelo manto representar a autoridade, Davi cortando aquele manto, ele estava ferindo a autoridade de Saul. E nesse momento, Davi percebe o que ele fez. E ele fala, pelo amor de Deus, o que eu fiz? Eu não deveria ter feito isso. Então naquele momento, assim que ele termina a ação dele de cortar o manto, ele já reconhece o erro dele. Nota que ele não esperou um dia, ele não esperou uma semana, ele não esperou um mês, ele não esperou um ano para reconhecer o erro dele. Ele reconheceu no exato momento que aconteceu. Então Davi, ele não era uma pessoa 100% correta o tempo todo. Ele errava. Só que a partir do momento que ele errava, ele reconhecia no mesmo momento. E aí Davi reconhece. E quando Saul vai embora, ele fala, Senhor, meu Senhor, né? Ele fala, rei, meu Senhor. E aí quando Saul volta para ele, ele se prostra diante de Saul. Quando a gente fala de se prostrar, se ajoelhar diante de alguém, é em sinal de humilhação, de reconhecimento. E aí Davi fala, olha, me incitaram e eu acabei cortando o seu manto, mas eu não deveria ter feito isso. Sabe, existe uma coisa aqui muito importante. Samuel, quando confrontou Saul lá no comecinho da história que a gente viu, falando o que você fez, Saul, ele não reconheceu o erro dele, né? Ele só falou, não, você não estava aqui e tal. Então ele colocou o jeito dele e não reconheceu. Aqui Davi coloca a situação, fala que ele foi incitado pelas circunstâncias, né? Porque ele estava ali com pessoas, as pessoas incitaram ele a fazer aquilo, ele o fez, mas em nenhum momento ele falou assim, eles mandaram, eu fiz, e ponto. Não. Ele falou assim, olha, eles falaram, eu deixei aquilo entrar no meu coração, tomei essa atitude, cortei o teu manto. Mas eu reconheço que você é ungido de Deus. Quando a Bíblia diz que não existe autoridade que não foi imposta por Deus, queridos, é sobre isso que ela está falando. Seus líderes, seus pastores, seus chefes no trabalho, os prefeitos, governadores, presidentes, enfim, todas as autoridades estão nos lugares porque Deus assim permite. Sendo bons ou não, permitiu. Cabe a nós o quê? Respeitar a autoridade. Então Davi estava aqui declarando, olha, me perdoe pelo que eu fiz, me perdoe pela situação, me perdoe porque eu tive esse coração, me perdoe. Então ele começa a dizer, olha, eu poderia ter matado você, mas não fiz, não quis fazer, porque isso é errado. Então ele começa a declarar, olha, eu tinha toda a oportunidade de te matar porque você já tentou isso várias vezes na minha vida. Então, não era nada escondido. Davi sabia que Saul queria matá-lo. Saul sabia que Davi sabia. Porque tem coisas que acontecem, queridos, que as pessoas acham que ninguém sabe, né? Mas aqui, ambos sabiam da situação. E Davi coloca isso na mesa e fala, olha, você sabe que você tentou me matar várias vezes. Essa foi a oportunidade que eu tive, mas não o fiz. E aí ele começa a dizer, olha, veja o que você quer fazer, qual que é o meu destino, o que você acha que eu tenho que sofrer por causa disso, que Deus seja meu juiz também pelo meu pecado. Então ele começa a declarar que ele assume totalmente a responsabilidade dele, queridos. E aí logo que ele termina de dizer, Saul vira para ele e fala assim, é isso que você realmente tem a me dizer neste momento? E Davi fala, sim, é isso. E aí Saul começa a chorar, porque Saul não esperava essa atitude de Davi. Saul reconhece e fala, poxa, várias vezes eu tentei te matar e você me recompensa o meu mal com o seu bem. E isso, queridos, marca a vida de Saul. E marca também o reconhecimento de Saul sobre Davi. Porque aí, neste momento, Saul declara,
Estou vendo que você realmente é rei sobre Israel e que o seu reinado será forte e que Israel estará bem guardado em suas mãos. Queridos, até esse presente momento, Saul não reconhecia que Davi era rei. Não reconhecia. O coração de Saul era um coração fechado por causa disso. Ele estava com raiva, ele estava com vergonha, porque ele estava perdendo o reinado dele. Ele estava, queridos, com medo. Tantas coisas, então ele não reconhecia. Então precisou ter esse momento para que Saul reconhecesse a autoridade que já estava sobre Davi, mas que Davi não estava exercendo ainda, porque não era o tempo devido. Então, queridos, como está o seu coração? Como é o seu coração? Como é os seus sentimentos? Como é as direções que você tem tido? Você tem vivido como Saul ou você tem buscado viver como Davi? Errar, nós sempre vamos errar, queridos. Sempre vai existir um erro. Nós não somos perfeitos, mas nós precisamos reconhecer que carecemos da graça e da misericórdia do Senhor. Depois desse episódio ainda teve muita coisa na vida de Davi, queridos. Depois que Davi foi ungido, para vocês terem uma ideia, que é uma das coisas mais famosas também que tem sobre a vida de Davi, mas Davi já era rei sobre Israel e Davi comete adultério. Davi comete adultério seguido de assassinato, porque ele manda matar o marido de Batseba, que foi com quem ele adulterou. Então, queridos, é pouco? Não, não é. Mas mais uma vez, Davi assume as consequências dos atos dele. Tanto que por causa disso, Davi amaldiçoou praticamente toda a geração dele. Teve muita. A palavra de Deus diz que por causa disso, a espada não se apartaria das gerações de Davi. Ou seja, a partir dali, vários filhos dele começaram a morrer, conforme acontecendo várias coisas, e morriam. Não tiveram muito tempo de vida, por causa de um erro de Davi. E mesmo assim, Davi continuou louvando e adorando ao Senhor, queridos. Então, nesta noite, que nós possamos examinar os nossos corações e entendermos quem nós somos em Jesus, como nós temos agido. Nós não seremos perfeitos, queridos, mas buscaremos incessantemente termos um coração moldado segundo o coração de Deus. E como é que a gente consegue ter um coração segundo o coração de Deus, Fagner? Com a Bíblia, queridos. Aqui nós temos todas as direções para tudo que nós precisamos na nossa vida. Ela nos molda, queridos, ela molda o nosso caráter, ela molda os nossos pensamentos, ela molda a nossa forma de falar, nossa forma de agir, enfim. Se nós seguirmos o que o Senhor nos deixou na Bíblia, nós teremos um coração segundo o coração de Deus. Amém? Gostaria que você fechasse seus olhos agora e orasse ao Senhor, colocando a tua vida e o teu coração e pedindo: Pai, faça do meu coração segundo a sua vontade, segundo o seu coração, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade, ó Pai, de estarmos juntos mais uma vez. E obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque nós estamos, Senhor, sendo transformados dia após dia. E colocamos diante do teu altar, Senhor, os nossos corações. Senhor, Saul tinha um coração totalmente diferente, Senhor. Um coração egoísta, um coração rancoroso, um coração, Senhor, que olhava somente para as suas próprias coisas, Senhor, para as suas próprias conquistas. E por causa de tudo isso, Senhor, ele perdeu o reinado dele. Mas Davi, Senhor, era o homem segundo o teu coração. Nós aprendemos tanto com Davi. Por isso, ó Pai, que possamos, Senhor, pedir que o teu Espírito Santo molde os nossos corações dia após dia. Que todos os dias nós sejamos, Senhor, transformados para transformarmos. Pai, nós sabemos que nós nunca alcançaremos, Senhor, a perfeição, porque somente o Senhor é perfeito. Mas nós devemos, Senhor, buscar todos os dias sermos moldados pela Tua Palavra. É a Tua Palavra, Senhor, que tem que regir as nossas vidas. É a Tua Palavra que tem que dizer, Senhor, como somos, como devemos ser, o que devemos fazer. Por isso, ó Pai, nos ensina, Senhor, a depender somente de Ti.
Dependermos somente, Senhor, da Tua palavra. Dependemos somente, Senhor, da Tua direção, Senhor. Nós te agradecemos por esta palavra e te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a vivenciarmos, Senhor, tudo o que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Nós te pedimos que você nos ajude divulgando aí todos os nossos vídeos, as ministrações. Se você foi tocado por esta palavra, compartilhe também ela com um amigo, com alguém no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, no seu Facebook, no seu Twitter, no seu Instagram. Em todos os lugares que você puder, divulgue. Vamos levar a palavra de Deus e o reino de Deus. Também se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Se inscreva também lá na nossa página no Facebook. Estamos juntos e estaremos juntos propagando o reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe e até o nosso próximo culto em nome de Jesus. Fiquem na paz.